Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia, para trazer um super bate-papo. Vamos falar hoje de nutrição e para isso eu estou recebendo aqui no estúdio da Vibe Mundial a Júlia Herrera. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Samira, muito obrigada. Eu que te agradeço, a Júlia, ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, especialista em exames bioquímicos. Achei isso sensacional, né? Quando a gente fala de exames, a gente às vezes não tem ideia da dimensão do número, né, de exames e da onde a gente pode pedir socorro. Sim, e às vezes só de conversar com uma nutricionista já vai te orientando qual é o caminho que você deve seguir. E hoje, especificamente, eu escolhi o tema falar da saúde nutricional para a terceira idade. Mas para falar para a terceira idade, a gente tem que falar desde bebê, né? Exato, da prévia ali, né? Exatamente. Você que está aí nos acompanhando, 95,7 FM, acesse o nosso site vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, estamos ao vivo por lá também. Aí esse vídeo fica postado para você assistir novamente, ouvir e tirar todas as dúvidas e até entrar em contato com a Júlia Herrera. Depois a gente fala qual é o Instagram dela, como fazer contato. Combinado, isso aí. Bora lá? Não é? Bora! Vamos lá! A gente está aqui falando de terceira idade, mas eu preciso entender primeiro, né? Você trabalha numa casa de repouso, ou seja, você tem contato com as pessoas da terceira idade, da melhor idade. Aí eu digo, acima de quantos anos? A partir de 60 anos. A partir de 60. Eu não concordo muito com isso, não. E a gente vai mudar logo isso, porque eu acho que já estão falando até numa quarta idade, algo assim. Porque a gente está vivendo diferente. Estão até tentando mudar o logo do símbolo da terceira idade. Que é o idosinho com a bengala, estão querendo tirar aquela bengala de lá. Assim já sei lá, 90. Exato. A gente vê tanta gente aí, né, com 80 anos, com a postura ereta, com a cabeça boa, não é verdade? E quando a gente fala de nutrição, Júlia, a gente pode ter uma nutrição extremamente saudável. Sim. E gostosa. Exato, sem proibições, né? Hoje se mudou muito essa ideia, né, de que nutrição é aquelas dietas restritivas, não pode comer nada, não pode comer carboidrato. Hoje mudou muito isso, né? Hoje a gente preza por uma qualidade de vida, uma qualidade alimentar, né? Então, é comer tudo, mas tudo controlado, né? Nada de extremos. Exato, nada de extremos. Quando a gente fala da terceira idade, então as pessoas com mais de 60 anos, onde o organismo já passa por muitas mudanças. É por isso, tá, gente, que a gente vai falar de quem tem mais de 60. Os cuidados, eles são mais específicos? São especiais? Acredito que sejam mais específicos porque geralmente tem alguma doença prévia, às vezes já tem algum outro problema que envolve a nutrição. Então, por isso que eu digo que é mais específico. Mas não que é impossível ou que é mais proibido. A gente tem que ter certos cuidados, né? Então, às vezes a pessoa tem alguma doença neurodegenerativa, então tem problema de deglutição, então a gente tem que mudar a consistência alimentar, né? Então, muitos idosos passam a comer comidas pastosas, ou as líquidas a gente coloca espessante, né? Então, tem essas mudanças, às vezes, pequenas, mas que tá mais envolvido na parte dos idosos, né? Dessa terceira idade. Por isso que a avaliação é importante. Exato, é muito importante porque a partir da avaliação a gente consegue fazer essas mudanças alimentares, né? Então, por exemplo, lá na casa de repouso, eles passam por uma mini avaliação e a partir dessa mini avaliação a gente dá a consistência da dieta, né? Então, a gente tem dietas separadas por consistência. Então, tem a dieta geral, que o paciente pode comer normal, né? mastigar. Mastigável mesmo. Exato. Aí tem a branda, que é um pouquinho mais molinha, então vai comer carne, mas é um pouco mais macia. E tem a pastosa, é como se fosse uma papinha. E tem a líquida, que é mais não tão espessa, né? Mas que o paciente tem esse problema de deglutição, então a gente precisa mudar essa consistência. É muito comum problemas de deglutição na terceira idade? É muito comum, mais comum do que a gente vê por aí. Tem uma causa? Assim, tem muitas causas, na verdade. Pode ser
até depressão, o paciente começa a não querer se alimentar, então a gente precisa trazer ele aí para um meio e a gente muda a consistência para ver se ele tem uma aceitabilidade melhor. Pode ser problema dentário, então às vezes não tem um acompanhamento com o dentista, né? Então tem problema de prótese, não consegue ter essa mastigação mesmo. Aí ele nem quer comer outras coisas porque ele não consegue mastigar. Exato, sente dor, né? Porque às vezes usa a prótese, mas a prótese machuca, então ele não consegue morder, mastigar a carne, enfim. Então tem esse problema também dentário e tem um problema da deglutição, que entra o problema da disfagia, né? E a disfagia é um problema nessa deglutição, é basicamente isso. E pode se dar por problemas neurológicos, até pelo dentário. Então, a disfagia entra em vários grupos de doenças. O que é disfagia? Disfagia é uma dificuldade na deglutição. Ela é caracterizada assim. Ela é esse problema na deglutição. Então, pode ter 2 tipos de disfagia, né? Ou na passagem do esôfago para a faringe e Aqui bem já, no começo. Né? E bem no começo da deglutição mesmo. Já engulo. Exato. E já começa a sentir já começa uma dificuldade. A dor. Exato. Aí dói mesmo. Sente dor para deglutir, tosse, engasgos. Aí entra em pneumonias de repetição. E aí sim dá um problema maior, porque a disfagia acaba, dependendo do modo que o paciente se alimenta, acaba indo para o pulmão. Então, ele dá essa pneumonia de repetição por conta de broncoaspiração, né? O alimento, em vez de ir para o estômago, acaba indo para o pulmão. Por isso que dá essa tosse, e aí vira um ciclo recorrente, né? Aí vira até uma coisa crônica. Exato. Vira uma doença crônica. E esse é um dos itens que vocês utilizam na avaliação. Exato. Os nutricionistas. Sim, vocês nutricionistas. Sim. Né? Agora, todo o sistema alimentar da pessoa é levado em conta, né? De acordo com os exames clínicos dela. Sim, completamente. A gente analisa se teve perda de peso recente, porque também é muito importante. O idoso acaba perdendo muita massa muscular, né? Ao longo do tempo. Então, a gente analisa isso. A gente vê condições clínicas neurais mesmo, né? Então, se tem alguma depressão, ansiedade, que acaba trazendo problemas na parte nutricional, né? Os exames bioquímicos, a gente analisa o hemograma completo, né? Então, se tem algum problema, a gente olha colesterol, diabetes, que também é muito comum nos idosos, né? Diabetes tipo 2, que ela é considerada, a gente considera que a pessoa tenha diabetes tipo 2 ao longo da vida, né? Então, uma má alimentação gera o diabetes tipo 2. É diferente do tipo 1, que é genético, enfim, não tem a ver com alimentação a princípio, né? Então, a gente analisa todos os exames bioquímicos para poder dar esse respaldo ao paciente, né? Tem exames bem avançados ultimamente? Tem. Por exemplo, para deglutição, tem a videodeglutograma, né? Que a gente consegue analisar essa disfagia, se está indo para o pulmão o alimento. Então, ele é como se fosse um raio-x e a pessoa se alimenta durante o exame e esse raio-x fica ao lado dela. E o raio-x pega toda a parte da deglutição. Então, desde a mastigação até a deglutição, até o caminho que o alimento vai passar, né? Para verificar se está indo para o lugar correto. É basicamente isso. Para não atingir o pulmão, como é o caso. É muito comum isso? Está muito pertinho, né? É que, por exemplo, como eu trabalho diretamente com isso, eu acabo vendo mais pacientes com isso. Então, para mim é mais recorrente, né? Mas é uma doença que tá crescendo, infelizmente, assim. Então, vamos nos cuidar. E como que a gente pode se cuidar para chegar nessa fase com a mastigação bacana? A gente já sabe, né? Para mastigar bem tem que ter uma saúde dental, né? Exato. Eficiente, eficaz. Por isso que é tão importante. A gente sabe aí que os postos de saúde até oferecem, não é? Sim, tem esse programa. Porque é muito importante a mastigação na hora da nutrição. Sim, é muito importante, porque é isso, dependendo da mastigação, o paciente não consegue se alimentar direito, né? Aí até chegar a hora do canudinho, né? Exato. Ou até mesmo usar a sonda, né? Que aí o paciente nem consegue colocar alimentos na boca, né? Então é isso. Eu acho que quanto mais a gente se cuida, quanto mais jovens a gente começa esse processo, melhor né? Então, ter uma alimentação desde sempre é muito importante, né? É isso, não precisa ser levado aos extremos, não precisa de proibições.
mas a gente precisa ter um controle, comer verduras, legumes, frutas, o máximo de produtos in natura que a gente conseguir, né? Evitar industrializados, fast food, né? Que hoje em dia virou mais comum se comer em fast food, né? Rápido, é prático. É rápido, prático, né? Principalmente aqui em São Paulo, que a vida é uma correria, né? Mas a gente não sabe, mesmo que seja comida, a gente não sabe como ela foi feita, procedência, quais são os temperos, exato, né, utilizados. Exato. Em fast food, principalmente, nem tem tempero natural, né? Não. É tudo industrializado, né? É processado. Exato. É processado, assim como muitos alimentos processados que a gente compra no supermercado e pode levar para casa. Sim. E normalmente os idosos adoram. Uhum. Não é? Aquele temperinho que vai na carne. Isso, às vezes, né? Os defumados. Sim. E muitas outras coisas, né, Jean? Aí a carinha dele. Mas tudo bem, né? Liberar de vez em quando, tudo bem. A questão é o quanto esses alimentos processados ou ultraprocessados afetam aquela pessoa que já está também com o processo do envelhecimento. Sim. Estamos todos os dias, tá? Sim. Não é porque a pele é de bebê que não tá. A cada dia a gente vai envelhecendo, né? Independente da idade. Né? Enquanto envelhece, tá vivo, gente. É isso. Se tá vivo é o que importa, né? Esses alimentos, eles inflamam mais o corpo? Inflamam completamente. Então, os alimentos trazem problemas pro corpo inteiro, né? Então, cardiovascular, própria diabetes é uma doença que vem acarretando muito mais, né? Por conta desses alimentos, né? Então, é muito açúcar, é muito alimento ultraprocessado, né? Então, eles vão acarretando o nosso corpo aos poucos. Aí a pessoa vai falar, eu como há 5 anos e nunca me fez mal. Mas é a longo prazo, né? Então, talvez, quando eu tiver com 60, 70 anos, essa pessoa já vai estar completamente debilitada, sendo que não precisaria, né? A doença, ela não nasce da noite para o dia. Não. Ela é desenvolvida de acordo com o nosso estilo de vida. Exato. Então, cabe a nós, né? É nossa decisão. Eu quero ser uma pessoa mais saudável, viver por mais tempo, né? Mas são escolhas, assim, né? Quando as pessoas chegam para você no consultório e falam assim, doutora, marquei a nutricionista, né? Qual é o principal desafio dessa pessoa? Qual é a opção? Quando ela chega na tua frente, ela quer se reeducar, ela quer melhorar o estilo de vida, ou ela já quer entrar numa dieta, ou ela tem um problema de saúde. O que é mais corriqueiro? Olha, muitas pessoas procuram essa reeducação alimentar, que é o ideal, né? Quando você procura uma nutricionista. Mas muitos ainda chegam com aquela ideia de que eu preciso de algum desafio, eu preciso de alguma coisa em um mês que vem eu quero estar pesando 10 quilos a menos. Preciso de um choque, né? É isso. Então, às vezes, as pessoas querem uma coisa para ontem e querem algo, né? E eu não, assim, hoje a nutrição mudou muito. Antes existiam essas dietas malucas, dietas do Mediterrâneo, dieta da sopa, dieta do abacaxi, sei lá. Então, tinha as dietas muito específicas, né? Hoje não, hoje as dietas são feitas específicas para cada pessoa, né? Então, individualizada? É completamente individualizada, né? Então, se você chega lá fazer uma consulta comigo, sua dieta vai ser diferente da dele, completamente. Porque vai de acordo Vocês têm rotinas diferentes, vocês têm gostos diferentes, né? Então... Tem um corpo diferente, uma genética diferente, uma estrutura familiar diferente, não é, Júlia? Completamente. Eu acho que tudo isso acaba envolvendo Envolve. E também no processo de fazer essa transformação. Sim, também é isso, né? Tem gente que tem essa predisposição, né? Tanto de doenças, colesterol alto, enfim. Então, a gente precisa analisar pessoas por pessoa, né? Pra gente ter esse objetivo finalizado, né? O nutricionista pode solicitar exames clínicos? Sim, a gente pode. Não são todos, né? Exames mais específicos a gente não pode solicitar, mas os que estão envolvidos na nossa área a gente pode. Então, hemograma completo, os de sangue basicamente são todos, assim, vitaminas, minerais, a gente pode todos. Isso mudou também, antes nutricionista não podia,
Mas agora uma lei já aprova a nossa solicitação de exames, ainda tem uns convênios que acabam dando uma... Não deixando. Mas aí eles ligam e aí eles liberam. Uma evolução para a área da nutrição, né? Porque muito. a gente estava comentando um pouquinho Aham. antes de entrar no ar, o quanto o segmento da nutrição, a Sim. profissão, né, de nutricionista. É nova, assim, vamos dizer, né? É nova, né? Sim. E houve muitas mudanças Ao longo nesses do anos, tempo, né? sim. Nessas décadas, poucas décadas. Não é? Sim. Sabia, Jean? Quando que foi? A gente estava falando, é na década de 80. Foi por aí que começou a nutrição, Muito a recente. profissão, Antes não existia Não. a faculdade de nutrição, né? Quando a gente fala de nutrição, a gente fala também de toda a saúde física, Sim. não é? Exatamente. Então, a gente fala da saúde muscular, a gente Aham. fala da saúde óssea. Tudo isso está envolvido com a nutrição junto com a atividade física? Sim, completamente. Porque é isso, né? Atividade física é muito importante. Sem ela, a gente não consegue ter um lado positivo para a nutrição, né? A gente precisa andar junto. Então, hoje se tem muitas suplementações, né? A base alimentar também mudou muito, envolvida com o esporte, né? Então, a gente precisa desse conjunto dos macronutrientes, né? Então, proteína, carboidrato e dos lipídios, envolvido com a atividade física, para que a gente não tenha essa degradação muscular, óssea. Comum, né? Porque, assim, a academia acaba degradando, né? Uma hora o nosso corpo não aguenta tanta pancada, tanto crescimento, então a gente precisa da alimentação junta com a atividade física para que cresça junto, né? Esses dois âmbitos, né? São aliados. Exato, são aliados. Então, por exemplo, para uma... hoje a gente acredita nisso, né? Que a gente precisa dessa recuperação muscular, então é muito importante que coma uma proteína depois do treino, por exemplo. Para que o músculo entenda que você treinou, ele precisa lá da ativação dele e a proteína termina de ativar ele, né? Ah, tá. Para isso que a proteína serve. Exato. Para essa recuperação muscular. Por isso o whey protein ficou tão famoso? Exato. Ficou muito famoso por conta disso, né? As suplementações cresceram muito aqui no Brasil, né? Tem algumas suplementações que ainda estão sendo estudadas, né? Eu ainda acredito que a alimentação é muito mais importante, né? A gente consegue na base alimentar, só que pessoas que são de alto rendimento ou treinam com uma certa veracidade, aí sim precisa desses suplementos como aliados, sabe? Tá. Então, por isso, precisa do carboidrato antes da academia para te dar essa energia, porque senão você vai lá, você não consegue fazer o treino, Não tem né? força para, né? Não tem força. Então, a gente tem que andar juntos para que tenha essa evolução aí. Maravilhoso, né, gente? O programa passa rápido, não acabou ainda não, tá? Mas é impressionante como o relógio corre, né? Mas dizem que agosto, né, Jean? Diz que agosto, ele não acaba nunca, né? A partir de amanhã, a gente entra no mês de agosto. Aí vamos ver como vai fluir. Vamos ver se o tempo aqui do programa vai ser mais tranquilinho, né? Porque o papo é bom, né? Quando o papo é bom, vai assim. O que não pode faltar numa alimentação? Pessoas que fazem as restrições, no caso, só come salada e proteína, né? Sim. A falta do carboidrato vai fazer diferença na vida dela se for nas duas principais refeições? Ou a gente pode eliminar numa refeição, pelo menos? A gente pode, mas assim, não tem o porquê. Não tem o porquê, gente. Tá resolvido. Não tem porquê. A gente precisa ali de uma porcentagem de carboidratos, porque senão a gente não tem energia para viver. Aí, proteína, assim, ela desidrata, né? Então, por isso que as pessoas comem proteína para dar aquela secada no corpo. Mas, assim, não tem o porquê parar de comer carboidrato. Você falou desidrata, eu lembrei de uma coisa importante. Água. Água. A hidratação. Aí é função da nutricionista ficar de olho também na hidratação, né? Também. A gente tem uma conta básica lá que a gente faz, né, para os pacientes tomarem água. Mas, assim, água faz total diferença na vida do ser humano. É muito importante e as pessoas não entendem essa importância. Quanto de água por quilo? Então, a gente faz uma conta de 0,35 vezes o quilo de peso. Vezes o quilo da pessoa. Vezes o quilo da pessoa. Pra saber quanto ela tem que tomar no de mínimo. água. É no mínimo. É no mínimo. Tá, idosos não tomam muita água, né? Não. Aí, por eles não tomarem muita água, vão surgindo doenças que ele nem imaginava que poderia ter, né? Exato. E, por exemplo, pro idoso, a gente coloca um limite ali de, no mínimo, 2 litros, independente do quilo de peso. Então, é maior do que pra gente, por exemplo. Porque é muito importante a hidratação, né? Idoso desidrata muito mais fácil do que nós.
Então, a gente precisa acompanhar de perto essa hidratação para que não tenha problemas futuros, sabe? E a própria pele vai dando indicações Exato. de que se ele tá tomando água ou não, né? Sim, sim. A gente pode analisar, né, se ela volta muito rápido é porque tá desidratado, né? Pessoal, faça o teste. Então, mas idoso é complicado, eles são mais... Ai, gente, ela acabou de falar, né? Que idoso é complicado. Eles são mais... mas acaba sendo mais resistente, né? Exato, mas é sempre bom deixar um copo d'água do lado, uma garrafinha d'água tão comum hoje. Sim, acho que o jovem hoje está tomando mais água, né? Ah, sim. Né? Acho que a garrafa deu uma ajudada, sabia? Não é? Eu acho que a questão da garrafa, da água, tá sempre... Eu vejo muita gente carregando garrafa por eu aí. até pergunto para meus pacientes se tem garrafa de água, porque é mais fácil o consumo. Mas eu acho que isso também é papel do nutricionista que colocou esse hábito nas pessoas. Mas a gente incentiva muito a hidratação, porque é muito importante. Que o mercado, ele vai criar garrafas d'água legais pra gente sair comprando e tal, a partir da demanda. E quem dá a demanda, aqui no caso, são os profissionais de saúde. Sim, é verdade. Não Faz é? sentido. Se a gente parar pra pensar, é isso, né? Quando a gente fala de saúde mental tão em alta hoje, né? Sim. A questão da nutrição, ela também é muito importante, porque a nutrição vai ditar o avanço ou não de tal doença? Isso pode acontecer? Assim, ele dita, mas é porque a gente vai pelos sinais. Tá. Então, por exemplo, um paciente com Parkinson, por exemplo, às vezes tem um problema na deglutição. Às vezes pode não apresentar tremores, problemas para andar, não mostra outros indicativos, mas tem problema na deglutição. Vai ser investigado um problema mental. Já é um sinal. Já é um sinal, entendeu? Então, muitas coisas são sinais básicos a princípio, mas que eles podem evoluir para uma doença mais grave, né? Então, a gente tem que estar sempre analisando esses mínimos detalhes para ver se vai ter uma mudança futura, né? Quais vitaminas não podem faltar? Olha, todas, né? Todas, né? É que tem que ter o equilíbrio, por isso que tem as receitinhas com as dosagens corretas. Sim, para os idosos, a gente fala que a vitamina B, B6, B12, é como se fosse um motor para eles. Então, é muito importante ter a vitamina B. Ela é proveniente da origem animal, né? Ou vegetal, mas vem dessa parte proteica, né? Vitamina C é um bloqueador de... Um bloqueador não, ele é muito bom para a imunidade, né? Então, ele é um bloqueador para doenças infecciosas, que idoso também é muito importante ter a vitamina C. Vitamina D é importante porque a gente consegue com a vitamina D que ele faça um recebimento, vamos dizer assim, da vitamina do cálcio. Trabalham juntos. Exato. Que é muito importante para o idoso o cálcio por conta dos ossos, né? Saúde óssea. Exato. Então, a gente costuma suplementar a vitamina D para os idosos por conta desse fator do cálcio, por conta dos ossos, né? E tudo isso vem também, né, principalmente com as baixas taxas hormonais que acaba ocorrendo no corpo e que afetam, né, ossos, músculos, nervos. Sim. É que nosso sistema é muito complexo, né? Nosso corpo é muito perfeito e complexo, né? Então, a gente tem que trabalhar com tudo junto ali, né? Mas tenhamos uma imunidade reforçada. Exato. Júlia, quem quiser contato com você? Bom, tem meu Instagram, é nutri.juliaherrera. Lá eu faço algumas postagens. Lá tem meu contato de WhatsApp, tem meu e-mail, tem o endereço do consultório. @nutri.giulia com G, tá? Giulia Herrera. Isso, sim. Assim, e lá tem todos os contatos, manda mensagem pra ela, troca ideia e tá lá à disposição. E qualquer dúvida podem me enviar por lá também que eu posso responder. Aí, tá vendo? Muito bom. Aí falei da imunidade reforçada, da nutrição. Tá chegando aí doutora Deni Nogueira para continuar esse assunto. 1 hora de programa, Jean? 1 hora com doutora Deni Nogueira agora. O que ela vai falar de nutrição pra gente é impressionante. Obrigada. Eu que agradeço. Com o assunto. Muito maravilhoso. obrigada. Tá geladinha. Obrigada, gente. Obrigada. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.